87,9. Situada à Rua 7 de Setembro, número 14, Centro, Parambu, Ceará. Uma rádio comunitária, pertencente à Associação dos Moradores e Produtores Residentes nos bairros de Parambu. Vale FM. Uma emissora liberada pelo Ministério das Comunicações. Rádio Vale FM. Atenção, ouvintes, em 5 segundos, entra no ar Evangelizar, um programa da Igreja Católica. Atenção para o top de 5 segundos. Começa agora Evangelizar, um programa de oração, formação e informação. Evangelizar é preciso. Evangelizar, um programa da Igreja Católica que traz luz para a sua vida. Evangelizar está no coração. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar, levar a luz para quem anda em trevas, levar a paz para quem vive em guerra. Anunciar ao pecador o perdão. Cristo está meu coração. Bom dia você, meu irmão, você, minha irmã, que nos dá o prazer de sua honrosa companhia. É uma alegria estar com você fortalecidos no amor de Deus. E estamos com você iniciando através de sua rádio Vale do Puiú, FM 87,9, mais um programa Evangelizar. Programa de oração, formação e informação da nossa Igreja Católica, sobre responsabilidade da Pastoral da Comunicação PASCOM, da Paróquia São Pedro de Parambu. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, no seu lar e com sua família. E nesta manhã de sábado, dia 18 de abril de 2015, a apresentação do Evangelizar ficará por conta deste amigo que vos fala, José de Melo, de nossa companheira Silvina Maria, com a colaboração e a participação de Willanes Maia, além da participação muito especial do Padre Chagas, que neste sábado nos concederá uma entrevista para lá de descontraída, onde nos contará um pouco sobre sua história de vida, seu jeito de ser e de enxergar o mundo, entre outros assuntos. Fique ligado e não saia daí. Bom dia, Silvina Maria. Bom dia, José, e o meu bom dia especial a você, que nos ouve aí de casa, das lojas, que nos leva de carona no seu carro, ou que nos ouve através da internet, por meio do site www.radiovaleparambu.com.br. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Estamos de volta e estaremos juntos nesta sintonia maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje contamos com a presença do nosso companheiro Willanes Maia, que vem somar com sua alegria e dinamismo. Bom dia, Willanes. Bom dia, Silvina Maria, bom dia, nosso amigo José de Melo, bom dia, Abraão, e o nosso bom dia especial a você de casa. Muito bom poder voltar a essa casa de comunicação e a esse programa maravilhoso. Agradeço pela oportunidade e pelo convite. Só lembrando a você de casa que o nosso programa hoje está imperdível. Teremos várias atrações. Hoje teremos Santo do Dia, teremos uma oração muito bacana, a oração da manhã, que você pode rezar conosco. E ainda mais uma grande entrevista aí com o Padre Chagas, ele que vai contar um pouco da sua trajetória, da sua história de vida.
Depois da entrevista teremos ainda o Santo Evangelho, a homilia também feita pelo Padre Chagas, além da música católica para você se animar nessa manhã, tá certo? Então é o nosso programa Evangelizar que está entrando no ar. A Igreja Católica vivencia a segunda semana da Páscoa e neste dia 18 de abril de 2015 reverencia Santo Apolônio, o santo do dia. Santo Apolônio é um santo do século II, era uma figura pública, um senador. Pôde assistir e se deixar tocar pelo testemunho de inúmeros mártires do tempo do imperador Nero. Ele percebia naqueles cristãos que viviam dentro de um contexto e de um cenário pagão o único e verdadeiro Deus presente naqueles martírios por amor a Cristo. Já adulto, com a ajuda do Papa Eleutério, ele quis ser cristão e foi muito bem formado até chegar à graça do batismo. Apolônio, como muitos outros, ao se deparar com a lei pagã de Nero, também foi denunciado. Ele não renunciou a Jesus, mesmo ocupando uma alta posição na sociedade. Seu amor a Deus foi concreto. Santo Apolônio é exemplo para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Onde quer que estejamos, na profissão que exerçamos, com a idade que tenhamos, por todo esse histórico de fé, de amor a Deus, por esse exemplo, Santo Apolônio, rogai por nós. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Senhor, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Vê além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me na tua beleza e que no decursor deste dia eu te revele a todos. Amém. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Muito bem, agora 11h09 na sua cidade de Parambu. É isso aí, mais uma oportunidade de estarmos juntos, louvando, agradecendo ao nosso Deus por as coisas boas que Ele tem nos dado durante toda a nossa vida, durante toda essa semana, tá certo? Então, nesse clima de oração, de agradecimento, de louvor, vamos ouvir a primeira música do nosso programa, Te Louvo em Verdade, com Rosa de Saron, oferecido especialmente a você de casa que nos ouve nesse momento. Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade.
Talvez falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Você está ouvindo Evangelizar, um programa de formação e oração que traz luz para a sua vida. São 11 horas e 13 minutos na cidade. É o seu programa Evangelizar, que está no ar. Nosso abraço especial a você dos bairros e todas as nossas comunidades, aos grupos de movimentos da nossa paróquia, enfim, a você que nos ouve neste momento. O nosso forte abraço e o nosso bom dia. É preciso evangelizar, evangelizar é preciso evangelizar, evangelizar é preciso evangelizar. Anunciar com um novo fervor, evangelizar, proclamar com grande ardor, evangelizar é preciso. Levar a boa nova do amor, evangelizar, falar do teu reino, Senhor, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso evangelizar, evangelizar é preciso evangelizar. Toma minhas mãos para fazer, para prover, para ajudar, para construir o que eu mais Bom quero. ouvinte de casa, como é costumeiro, o programa Evangelizar tem trazido a seus microfones sempre um convidado especial. E este convidado especial sempre tratando de assuntos e temas pertinentes e de interesse de nossos ouvintes. E hoje o programa Evangelizar tem a prazerosa presença e a honrosa oportunidade de conversar com o Padre Chagas. Ele que é um exímio orador, percebe em seus sermões um grau muito forte de conhecimento teológico, filosófico e sociológico e uma grande sensibilidade e intimidade com o Evangelho. E tem sido muito exitosa sua missão de levar às pessoas a mensagem de fé e a palavra de Deus. Padre Chagas, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Evangelizar. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos, ao povo de Deus que nos escuta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre presente na casa de cada um de vocês e na vida. E que as luzes do Espírito Santo, que é o verdadeiro construtor da história do tempo presente, esteja agindo na vida de cada um de nós. Porque é o Espírito Santo que nos dá o discernimento necessário para tomar as decisões exatas na hora exata que a exigência da vida, do dia a dia, pede que a gente dê respostas. Essa é a dialética da vida. Sem o Espírito Santo, a sabedoria de Deus com certeza não está presente na vida de nenhum de nós. A todos um bom dia. Padre Chagas, nós o vemos nas celebrações de nossa paróquia como um sacerdote muito inteligente, culto e detentor de um vasto conhecimento, o que nos desperta admiração e uma grande curiosidade em conhecê-lo melhor, assim como o povo de casa também tem essa curiosidade. Eu pergunto, quem é o Padre Chagas, como o senhor se define? Primeiro, muito obrigado pelos elogios que eu não mereço, e eu sei que a presença, ela é real. A ausência é que é assintosa e tendenciosa. A presença, o que se diz, é real. Então eu agradeço o que disseram, mesmo sem eu merecer.
E pela bondade de vocês, aí a hipérbole colocada é mais bondade, que vocês são muito gentil. Muito obrigado. Bem, me definir é um pouco complicado, porque na vida nós temos poucas certezas. E eu aqui posso citar e responder com João Guimarães Rosa, que diz que na vida tudo é muito obscuro. A grande maioria das nossas decisões é um dar-se um jeito. E eu concordo com ele. Se definir é um pouco complicado. Como eu me definiria? Um ser humano normal, filho de uma família grande, graças a Deus, de 11 irmãos, filho de uma professora e de um militar, e que tivemos uma educação católica e cristã, vivendo com as dificuldades de uma ditadura, mas sobrevivemos com dignidade, salvaguardou-se a nossa consciência cristã e o amor familiar, que foi o que eu digo que nossa família foi salva pela união familiar. Eu defino a união familiar como a base para qualquer estrutura de vida de alguém que possa assim, um dia olhar para o alto e dizer: acho que a missão está sendo bem cumprida. Muito bem, Padre Chagas, já pegando essas palavras dessa pergunta, dessa resposta do senhor, gostaríamos de saber também mais a fundo quais as suas origens, onde é que nasceu o Padre Chagas, e se o Padre Chagas também é nordestino como a gente. Como é que é, Padre? Quais são as suas origens? Graças a Deus, nordestino, com muito orgulho. Eu nasci em Fortaleza e me criei em Fortaleza. E a origem mesmo da minha família é a origem do Vale do Acaraú, é região de praia. Meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são praieiros ou praianos, como se dizem lá, no Vale do Acaraú. Sobretudo Jericoacoara e Cruz. Hoje Jericoacoara está mais conhecida do que Cruz. Cruz é um município, mas Jericoacoara é uma praia muito famosa e ganhou fama internacional e também nacional, e de forma que as pessoas conhecem bastante. Mas eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza e ia para casa dos meus avós passar férias apenas, férias escolares, que tenho lembranças muito gostosas da liberdade que nos dá o interior, como a gente chama lá, o interior de praia. Sou cearense com muito orgulho, tenho muito orgulho da nossa terra, da nossa origem. Muito bem, é orgulho para nós também termos um padre de tão grande conhecimento, né, como conterrâneo nosso, cearense como nós. Muito bem. Padre, e como era a sua família? E gostaríamos de saber também como foi a sua infância e a sua juventude. Poderia decorrer um pouco para nós em relação a esses assuntos? Pois não. Como disse, sou filho de uma família de 11 irmãos, comigo 12. Eu sou o décimo, depois tem mais 2. Sou o 10º da família e, como disse, filho de uma professora e de um militar da Marinha. E nossa família foi criada particularmente por mamãe, porque o militar ele trabalha fora, mas papai era presente quando estava, lembra das suas chamadas pré-eleções, ele é muito adepto do futebol e gosta muito de futebol, e ele agariou esse termo, que eu não sabia nem bem o que era, chamava de pré-eleição, porque a pré-eleição é uma audiência particular que os jogadores têm com os atletas antes do jogo começar, no momento exato que antecede a partida de futebol. Fiquei sabendo isso depois. Eu fui atrás, pela minha curiosidade, eu fui atrás de saber o que significava esse termo futebolístico, pré-eleição. Mas o papai chamava pré-eleição as reuniões que tinham conosco, com os meninos, porque nós somos muito bem divididos. Deus nos dividiu muito bem, 6 homens e 6 mulheres. Papai, estando conosco de 8 em 8 dias, um dia de férias que é peculiar do trabalho dele, papai fazia a chamada pré-eleição. O que era isso? Era uma tarde de 14 horas após a sesta, que é aquela dormidinha após o almoço. Papai nos chamava numa sala particular da casa, nossa casa pobre, mas tinha as salas particulares de reunião, de encontros, uma sala de jantar que se chama. Papai fechava a porta do meio e ficava conosco, com os meninos, os rapazinhos e os adolescentes e também as crianças. E ali papai tinha uma conversa de homem para homem, como ele dizia, aonde se falava de tudo. Nós fazíamos pergunta com toda liberdade, ele respondia com toda liberdade e depois ele fazia suas considerações e adequações de acordo com os acontecimentos da vida de cada um que ia surgindo.
E papai dizia para nós: eu sou o melhor amigo de vocês e tudo que vocês quiserem saber no campo da masculinidade, no contexto de sexualidade e afins, vocês têm que tirar essas dúvidas comigo, porque esta responsabilidade Deus me deu e eu tenho que prestar conta dessa responsabilidade com Deus. Então isso me marcou bastante. Nesse mesmo horário, mamãe tinha o encontro com as meninas, onde ela não deixava nós irmos presente, porque é a conversa de mulher, como ela dizia. Mas algumas vezes, quando nossos encontros terminavam um pouco mais cedo, papai era sempre mais rápido e passavam pela sala que mamãe estava com minhas irmãs, eu tive a oportunidade de ainda ver alguma coisa do que ouvir alguma coisa do que elas diziam, que ia desde como administrar uma casa, como se ser uma dona de um lar, e também como ser mulher na sociedade. Da forma de sentar, da forma de vestir, lembro-me muito bem, mamãe tinha muito cuidado com as meninas, forma de sentar, forma de cumprimentar, a quem cumprimentar, como se cumprimenta uma mulher, como se cumprimenta um homem, isso no campo das moças. E parte também de costura, administração, levava elas para a cozinha e fazia como organizar armários, administrar a economia da casa. Essas coisas que mulher precisa saber. Então, isso me marcou profundamente. Eu sou um filho de uma família que o pai e a mãe assumiram sobre si a responsabilidade de ser pai e mãe. Nunca vi papai e mamãe brigando, tendo nenhuma altercação, nenhum problema. Eles deveriam ter suas pequenas rusgas de casal, mas nós nunca vimos. Eles estavam sempre sorrindo. E se tinham, eles resolviam a parte longe de nós. Então essa foi a família que eu tive, que tenho, graças a Deus. Mamãe está com 82 anos, papai está com 83, a diferença é um ano apenas, vivendo no casamento de quase 70 anos. Então é isso. E desse contexto que o senhor nos relatou, como foi a juventude do padre? Como era o padre Chagas no momento enquanto era jovem? Pois não. Eu fui criado dentro da igreja. Com 7 anos de idade eu já ajudava o meu padre, o meu vigário, o padre Aristide, que Deus o tenha. Um homem absolutamente dedicado ao pastorio do povo de Deus, um verdadeiro arauto do Evangelho. E eu ajudava já com 7 anos. Depois entrei nos grupos de jovens e a minha vida foi pautada sempre: estudo, trabalho e igreja. Grupo de jovens, Juventude Franciscana, fui presidente da Juventude Franciscana de Fortaleza, chamada Jufrafó, de toda a região metropolitana. Participei de encontros em Recife, em Teresina, em Maceió, em Brasília, em Belém do Pará, enfim, representando a Juventude Franciscana. Ligado ao movimento franciscano, porque tinha um convento de frades capuchinhos na nossa paróquia, e eu fiquei muito amigo dos frades. E queria ser franciscano, inclusive ainda andei sendo vocacionado deles. Depois Deus não quis e eu me direcionei para outra congregação. Mas a minha vida, como disse, como jovem, foi pautado a partir dos 7 anos já dentro da igreja. Então era igreja, estudo, igreja, trabalho, igreja. E tinha os lazer comum da juventude, um jogo de vôlei que eu gostava muito no colégio, caminhada com os amigos, conversas na Praça da Gentilândia, na praça que hoje não existe mais, uma praça de um colégio lá de Fortaleza, o Colégio Coração de Jesus, que hoje não existe, é o shopping, o Norte Shopping. E uma vida muito saudável, mas pautada sempre: igreja, trabalho e estudo. Esses eram os 3 polos que direcionavam a minha vida como jovem. Sempre com a vida religiosa muito forte, né, padre? Sim. Isso é muito bom, a família, a base também dessa estrutura toda. E, padre, gostaríamos de saber como foi o seu despertar para a vocação sacerdotal. De onde saiu esse despertar dessa vocação? E se o senhor também, enquanto nesse momento de despertar, o senhor teve apoio da família? Desde que eu me entendo por gente no mundo, quando eu despertei para a vida, eu já queria ser padre. Não sei porquê, é algo transcendente. Eu lembro muito bem, eu creio, com uns 7 anos, 6 anos, era por aí que eu já estava querendo ser coroinha, eram uns 7 anos, entre 6 e 7 anos, minha professora Rita Brandão, que também era minha catequista, naquele tempo se chamava 1º grau e 2º grau, nesse tempo eu estava na 3ª série do 1º grau, não sei como é hoje. Então ela perguntou, sentava todo mundo na sexta-feira na sala e perguntava: o que você quer ser quando crescer? E as pessoas, os meninos e as meninas, cada um ia dizendo. Na minha parte, quando ela perguntou: e você, o que quer ser quando crescer? Eu disse:
padre. É claro que os alunos riram todos, padre, é claro. Então ali eu já dizia. E também quando alguém me perguntava, e quando você... Eu dizia padre, sempre isso. Minha família cresceu me vendo dizer isso. E eu dizia ao meu padre, dizia a todo mundo. E tudo que eu buscava era exatamente direcionado ao meu futuro como sacerdote. Sem nem saber bem o que significava aquilo. Então isso desde a minha tenra infância. Com relação se a minha família apoiou ou não apoiou, meu pai e minha mãe nunca disseram nada contra, mas também nunca fizeram força a favor. O que eles diziam era o seguinte: se Deus te chama, a decisão é tua, e o que tu decidir nós apoia. A gente não quer nem dizer que tu vai e nem dizer que tu fique. Que Deus fale através do teu coração e tu dê tua resposta com liberdade. Meu pai depois, quando viu que a coisa estava tomando corpo e eu marquei já para entrar no seminário, papai uma vez me chamou e disse: eu quero que você faça uma visita comigo a um lugar particular. Mas é claro, pai, era num sábado à tarde. E ele me levou numa escuna da Marinha do Brasil, que estava ancorada no porto do Mucuripe. É um grande navio de cabotagem para treinamento de alunos. Então lá ele me levou, muito bonito o barco, a gente entrou por todos os cantos do barco, ele me mostrando cada coisa, me explicando cada coisa. E depois ele olhou para mim, tinha uma farda de marinheiro colocada no cabide, numa das cabines do barco. Ele olhando para mim disse: essa farda lhe fala alguma coisa? Eu disse: me fala, uma bela estampa, uma estampa muito bonita. Aí ele falou: e você se vê nela? Eu disse: não, eu me vejo numa batina. Ele também não disse nada, a gente desceu do barco e nunca mais ele falou sobre o assunto. Mas eu vejo que ali foi uma última tentativa de dizer: será que não era isso aqui que você deveria seguir, já que teu pai também é? Aí foi o único gesto assim mais concreto que eu lembre, foi esse. Mas nunca, como disse, nem me puxaram para ser sacerdote, nem me tiraram de ser sacerdote. Falando assim numa linguagem bem clara para o povo de Deus. Ok, após essa decisão, padre, de tornar-se sacerdote e com o apoio da família também, qual o caminho trilhado pelo então jovem Chagas em relação à sua formação e à sua missão como sacerdote? Desde aquele tempo, enquanto jovem, né, ainda seminarista, até chegar aqui à cidade de Parambu. Que caminho o senhor trilhou em relação à área na parte geográfica, né, e em relação também à sua formação como um todo? A formação sacerdotal é longa, como a gente bem sabe, e nós passaríamos a tarde toda até falando sobre isso. Eu vou sintetizar. Como disse, eu fui sempre direcionado por mim mesmo a esse fim. Acontece que eu, como filho de pobre, graças a Deus que sou, com muito orgulho, nós fomos preparados para o trabalho e para enfrentar a vida. E o termo ganhar o pão com o suor do teu rosto lá em casa é levado muito a sério, graças a Deus, porque papai sempre via com todíssima razão que o trabalho não só dignifica o homem, que é até uma máxima, mas o trabalho ele é salutar para a saúde psicológica do homem e de uma mulher. O ser humano sem o trabalho não pode ser um ser humano completo, psicologicamente falando. Então eu fui trabalhar cedo, aos 18 anos, assim que fiquei com maioridade, eu já fui trabalhar numa rede de hotéis, chama um resort, Imperial Autumn Palace Hotel, um resort norte-americano com uma filial em Fortaleza que não existe mais. É mais ou menos no complexo, onde, para quem conhece Fortaleza, onde hoje fica o Marina Park Hotel. Foi aterrado uma marina antiga do Porto do Mucuripe, feito um grande hotel, que é o hotel mais famoso de Fortaleza. Hoje, naquele tempo lá, ficava 2 hotéis e se chamava Imperial Autumn Palace Hotel. Não era bem hotel, era um resort. E eu ali trabalhei e fiquei aí até entrar no seminário. E eu fazia aquela ponte entre trabalho e igreja, mas sempre focado nisso. Nesse meio termo também eu fui, como eu gosto, sou amante dos livros, imediatamente eu terminando naquele tempo o 2º grau, eu já prestei vestibular e eu fui fazer História na UES e no campus do Itaperi. E ali fiz História. Em seguida, imediatamente eu fiz Geografia, já me matriculei em Geografia. E fiquei aí neste curso exatamente até quase concluir, porque não concluí, porque foi o tempo que chegou os estudos seminarísticos.
Para entrar no seminário, eu fiz, como disse, estou sintetizando, porque se for pormenorizar o mundo, não dá para botar tanta informação. Para o seminário é aquela base que a gente acompanha. A gente é acompanhado pelos os padres, fui acompanhado pelos padres da Arquidiocese de Fortaleza, e em seguida eu já fui direcionado ao seminário da Prainha. Acontece que nesse meio termo eu fui participar como estudante de geografia, fui participar de um simpósio na Urca de Crato, na cidade de Crato. Chegando na Urca, o simpósio era o dia todo, terminou por volta das 5 da tarde, estava havendo um encontro da igreja da Diocese de Crato sobre a reabilitação do Padre Cícero, isso em 1980. A reabilitação do Padre Cícero, o processo do reconhecimento da santidade do Padre Cícero, da história do Padre Cícero. Ali naquele encontro existia bispo do regional todo e também sacerdotes, peritos. Estava o Padre Gervásio Fernandes de Queiroga, que é o fundador do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, esse instituto que nós estávamos aqui em Parambu até outro dia com ele. E Padre Gervásio, ele era, na época, por 25 anos, ele foi assessor jurídico canônico da CNBB e juiz auditor junto à Santa Sé para as informações da América Latina. E era da competência dele conduzir um encontro sobre a reabilitação do Padre Cícero. Terminado o encontro, por volta das 9 da noite, eu fiquei encantado com a sabedoria dele, a santidade, o estilo e a qualidade da oratória do Padre Gervásio, e eu quis conversar com ele. Conversando com ele, fiquei mais encantado ainda, e ele falou: olha, eu tenho um pequeno... Ele perguntou: você é o quê? É seminarista? Eu disse: não, eu sou um estudante de geografia e sou um vocacionado. Ele disse: eu tenho um pequeno instituto, um instituto missionário, e se você quiser conhecer, eu posso te dar um folder de informações. Mas é claro, me passou o encarte, eu levei para casa. Depois, uns 15 dias, eu li atentamente. Telefonei para ele na Paraíba, ele estava em Brasília, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E disse a mim que na próxima semana estaria em Cajazeiras, na Paraíba, e que se eu quisesse conversar com ele, me receberia na nossa casa de Cajazeiras. E eu assim fui conversar com o Padre Gervásio. E lá fiquei mais encantado com a proposta da missionariedade do Instituto Jesus Missionário dos Pobres e defini estar com eles para me formar para a missão, para o sacerdócio e para a missão universal, não mais como padre diocesano, mas como missionário do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Aí entrei, e como missionário do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, eu fiz toda a minha trajetória para o sacerdócio, que é filosofia e teologia, 4 anos mais 4 anos. Aí eu fiz em Fortaleza e em Crato, e fiz filosofia na teologia em Quixadá, concluí a teologia em Quixadá, na Faculdade Católica Rainha do Sertão, que não estava implantada ainda, porém, era um curso especial que Dom Adélio Tomazin tinha instituído, mas já era uma pré-preparação para a universidade, para a Faculdade Católica Rainha do Sertão. Então, essa foi minha trajetória. Terminado meus estudos, eu ainda passei 4 anos como missionário, como professor da faculdade, lá em Fortaleza, lá na Paraíba, em Cajazeiras, dando aula na faculdade, na Universidade Federal da Paraíba, e também na FAFIC, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Paraíba. E morando na nossa casa e sendo missionário, trabalhando na missão. Depois, o Dom Jacinto, bispo diocesano de Crateús, estando na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para uma reunião extraordinária, encontra o Padre Gervásio e faz um pedido especial ao Padre Gervásio para que o Padre Gervásio, através do seu Instituto Missionário, encaminhasse para Crateús uma equipe para trabalhar na pastoral e na organização da quase paróquia que ele estava implantando na cidade de Ipaporanga, próximo a Nova Russas, a Poranga. E o Padre Gervásio disse: olha, eu não tenho um padre para ir, eu tenho 3 projetos de padre e mais um padre que pode dar uma assistência, que era José Gomes, Márcio Claudi e Francisco das Chagas.
Dom Jacinto aceitou com muito bom gosto e assim fomos nós e ficamos em Ipaporanga. O padre Renato vinha de 15 em 15 dias e ficava conosco. E padre Messias, que era vigário de Nova Russas, nos dava também um apoio ali como sacerdote. E nós, os 3 missionários, estávamos para a missão e para a organização da paróquia do Povo de Deus. Trabalhamos ali um ano e meio e lá nos ordenamos diáconos. E como nos ordenamos diácono pela diocese, e nós somos de direito diocesano, Instituto de Direito Diocesano, são termos técnicos que o povo de Deus talvez nem sabe. Os institutos, as ordens, as congregações, elas são ligadas ou às dioceses locais ou a Roma. E as dioceses que assumem os seus sacerdotes no borjo dos sacerdotes diocesanos da sua diocese, encardinam, esse é o termo, encardinam os futuros sacerdotes no clero da sua diocese, de forma que o bispo que ordena é o bispo que responde por esse sacerdote. Automaticamente o missionário religioso é padre diocesano daquela diocese, em função no instituto religioso. Isso para vocês poderem entender, porque eu fico falando os termos se ninguém sabe. Então Dom Jacinto nos ordenou diácono e nos encardinou na diocese de Crateús, e nós passamos a ser padres diocesanos da diocese de Crateús. Os 3, José Gomes, Márcio Claudi e Francisco das Chagas. E somos padres diocesanos da diocese de Crateús. Agora, com chegada, eu estou pulando etapas para a gente poder entender, porque fica uma pergunta enorme. Agora, quando Dom Jacinto já sai, e nós estávamos no Instituto, o Instituto indo embora, deixando Parambu, nós pedimos a Dom Ailton, cada qual ao seu tempo, o Padre Márcio e eu, para que nós assumíssemos de fato a nossa condição de padre diocesano da diocese que nos ordenou e nos acolheu. E automaticamente estamos aqui. Padre Márcio ao tempo dele, e eu cheguei agora também a pedido do senhor bispo Dom Ailton para ajudar como padre diocesano da nossa diocese de Crateús. Você vê como Deus vai conduzindo as histórias e trazendo respostas para onde Ele quer. É Deus que quer. E a gente tem que dizer amém e servir com liberdade e muito orgulho de ser padre da diocese de Crateús. São 11h39, o programa Evangelizar, que está com a presença do Padre Chagas. Padre Chagas, como o senhor disse, o senhor é um recém-chegado ao nosso município. E qualquer pessoa que chega a uma nova terra e se defronta com novas pessoas, novos hábitos, outra rotina, outro cenário, outro contexto, é comum que este elabore quase que inconscientemente um preconceito, uma pré-imagem, entendendo a palavra preconceito não no seu sentido pejorativo, mas no sentido da primeira impressão. A minha pergunta é, qual a primeira impressão que o padre, ao chegar em nossa paróquia, teve do nosso município, do nosso povo? Primeiro, eu não gosto desses 2 termos, pré-imagem e preconceito, tá bom? Eu até entendo, e como você é lapidado na academia, quando eu digo academia, povo de Deus, não é aquela de fazer musculação, mas é a academia de letras, entendeu? São cursos especiais. Então você diz preconceito e pré-imagem, nós sabemos o que você quer dizer, mas vamos mudar esse termo. Eu diria o seguinte, quase que inconscientemente, qual a minha formulação a respeito da imagem global da nossa terra e do nosso povo e da nossa paróquia de Parambu? Meu irmão, é o seguinte, primeiro, a prudência pede que nós, antes de ter qualquer imagem formulada a respeito de alguém ou de algo, é preciso que conheça o mínimo possível dessa pessoa ou desse lugar. Eu ainda não conheço Parambu e as pessoas. A única coisa que posso dizer é que é uma gente muito boa, trabalhadora e muito bonita. Eu estou falando bonita fisicamente, esteticamente, e que tem uma vivacidade na ação muito bonita, coragem de trabalhar. É bonito como esses sertões sobrevivem com tanta bravura e com tanta honestidade. A gente chega em casa inóspita, completamente, em regiões inóspitas, como o Vale do Coxi e outras que são mais distantes. Mas as pessoas que estão ali, elas sobrevivem com muita dignidade e com muita abundância de viveres que é peculiar daquele lugar.
E aquilo eles adquirem através da sua luta, do seu esforço particular. Então é um povo valente, um nordestino mesmo. E então essa é a minha impressão. A nossa paróquia organizada a partir da estrutura da nossa diocese de Crateús, que põe suas bases sobre os leigos e a luta dos leigos pelas suas conquistas. Aí essa conquista se abrange do profissional ao espiritual e também o social. Isso é bonito. Existe uma tríade de verdade na fé professada pelo povo de Deus da nossa paróquia. Isso arraigada em todo um conceito tradicional que herdaram dos seus pais, da nossa consciência católica. Então as primeiras informações que poderia dar sobre esses 4 meses que por aqui estou. O senhor falou aí que para elaborar esse conceito é necessário um mínimo de contato. O senhor há alguns meses vem lidando com o povo, visitando algumas comunidades. Esse conceito, essa imagem, ela se enriqueceu ao longo desse tempo? Essa imagem de povo, de costumes, ela se enriqueceu ao longo desses meses que o senhor lida e anda pelo nosso município? Mas é claro que sim, como disse, cada região, mesmo que porque você se descentraliza, né? Do centro para a periferia, poderia ser diferente. E a partir do momento que você vai se descentralizando, eu estou falando descentralizando o termo de dizer sair do centro para ir para as regiões mais remotas da nossa paróquia, do nosso município, eu vejo que essa unidade, nessa bravura e nessa forma de viver, ela é igual. Não existe uma diferença. O povo da cidade vive assim, tem essa coragem. Quando vai se distanciando, está uma indolência, absolutamente. Existe uma uniformidade nessa coragem, nessa bravura, nessa forma de enfrentar a vida e os problemas da vida com todíssima tranquilidade e sem medo do futuro, nem do presente. Então, cada vez se confirma mais, com toda certeza. Padre, saindo agora do contexto local e partindo para um contexto mais amplo, nós assistimos recentemente a um fato meio que inusitado na Igreja Católica, a renúncia do Papa Bento XVI e a eleição do Papa Francisco. Papas com, em partes, maneiras diferentes de conduzir a Igreja Católica. Enquanto o Papa Bento XVI mostrou-se adepto de um conservadorismo mais acentuado, pelo menos o que a mídia nos deu a entender, o Papa Francisco mostrou-se adepto de não sei se posso dizer liberalismo, mas de um conservadorismo mais moderado. Queremos saber do senhor qual é o perfil do trabalho do Padre Chagas. A sua postura converge mais com a postura do hoje Papa Emérito Bento XVI ou a postura do atual Papa Francisco? A minha postura como sacerdote é uma postura de sacerdote católico. Pedro fala pela boca de quem Jesus quis que sentasse na sua cadeira e conduzisse o povo de Deus. E o Espírito Santo está sobre a cabeça da igreja. Então eu sou igreja católica. Sobre as duas questões, conservadorismo e liberalismo, não existe uma coisa e nem outra. Você disse muito bem quando você falou que a mídia deu a entender. A mídia, ela é baseada numa especulação natural da sua forma de ser. Esse é o modus vivendi da mídia. Não podia ser diferente. A mídia é uma máquina de construir ilusões. Entenda, repito. A mídia é uma máquina de construir ilusões. Essas ilusões, por si só, já se dizem imagem distorcida de uma verdade que pode ser nublada ou clara, a partir do entendimento de quem escuta. O que falta ao nosso povo, infelizmente, é a capacidade de filtrar, fazer uma filtragem do que a mídia fala, e aí aplicar as verdades de São Paulo, que diz, falando aos Tessalonicenses, ouçam tudo e fiquem com aquilo que é bom. Então, não existe conservadorismo e liberalismo por quê? Vejam só, existe um apelativo máximo na lei
que é na lei do direito divino, que foi particularizado pela lei canônica e depois pela lei civil, porque a lei civil saiu da lei canônica, a gente sabe perfeitamente. O primeiro código de lei organizada que se tem, ele é religioso, do Antigo Testamento, os 2 livros da lei. A partir dali surgiu nas religiões mais modernas e também na nossa cristã, surgiu os códigos próprios de cada igreja, com cláusulas e adequações e incisos que respondem à demanda que o povo de Deus precisa se organizar para ter uma sociedade que seja razoável, a naturalidade do andamento da sociedade. Então vejamos, o que diz a máxima de todos esses códigos de lei, dos antigos até o Código Civil, que é o mais moderno que temos e o mais próximo de nós. O que se diz? É chamado apelativo natural. Uma lei maior jamais pode se subjugar a uma lei menor. Isso é o máximo. Qual é a lei maior que rege a Igreja Católica Apostólica Romana? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, padre, mas a tríade de verdade que baseia. Muito bem, parabéns pela resposta, pela pergunta. Por quê? O que é a tríade de verdade? Nossa igreja se baseia no magistério, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Isso é fato, qualquer católico sabe disso, isso é lição de catecismo. Acontece, meu irmão, que a lei maior, eu estou falando de apelativo natural máximo, a lei maior é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a mídia, desculpa me estender, mas eu preciso explicar porque é muito pertinente essa pergunta, aquilo que a mídia coloca como conservadorismo, seria um conservadorismo não de um papa, mas seria um conservadorismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não é conservador, diga-se de passagem, não é conservador. Jesus Cristo não poderia se contradizer numa verdade universal daquilo que é, e o que é uma possibilidade de não ser, me desculpa o trocadilho, mas é um trocadilho metafísico. Então, filhos, vejamos, o que seria colocar um papa conservador? Seria um papa que defende as verdades que o Evangelho defende. E quais são as acusações que pesam sobre nós? Me desculpem, mas é preciso falar nisso. Conservadorismo da Igreja Católica. O que seria? Até o Papa Francisco também. Mídia estampa o quê? Aborto, eutanásia, sacerdócio feminino, união de pessoas do mesmo sexo. Para deixar de ser considerado conservador, a igreja teria que, na sua autoridade do sumo pontífice, nivelar essas verdades universais, dizendo que agora pode tudo. Aí seria um liberalismo exacerbado. E era isso que esperavam do Papa Francisco, ingenuamente. Ora, se o que baseia as verdades da nossa fé católica apostólica romana é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como apelativo de lei natural máxima, esses pontos que são colocados como uma liberdade, uma pretensa liberdade da religião católica, e a mídia esperava isso na eleição de Francisco, iria contra o que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo prega. Então, uma lei menor, que seria o Santo Padre, que ele é lei menor, estaria sobrepujando uma lei maior, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, quebraria todos os conceitos de lei estabelecidas, e isso é impossível de acontecer. Então vejam os senhores que não existe conservadorismo e nem liberalismo, existe o Espírito Santo respondendo a seu tempo, na cabeça daquele que tem a responsabilidade para conduzir a barca de Pedro, pensar a partir das verdades de fé que respondam os questionamentos do tempo presente, sem contar que, olhando para a minha mão espalmada aqui, nem os dedos são iguais, logo cada um que entra para ser o chefe, digamos assim, dos direcionamentos da Igreja Católica, o cargo de Papa, de Sumo Pontífice, de autoridade da Igreja, ele traz um pouco da sua formação, da sua personalidade, dos seus conceitos humanos de ver e pensar, adequa às leis que a Igreja determina universalmente como verdade e vai conduzindo o povo de Deus a partir da sua consciência, que a do Papa Francisco é a do Papa Bento XVI, do João Paulo II, João XXIII, Pio XI, Pio XII e afim,
eram completamente diferentes, não podia se comparar uma coisa à outra, porque são pessoas diferentes, agindo na sua liberdade humana. Me desculpem, mas eu acho que ficou mais ou menos respondido. Padre Chagas, infelizmente nosso tempo está estourado e nós vamos ficar devendo ao nosso ouvinte uma pergunta, um tema, uma observação bem pertinente que nos gerou a curiosidade. Mas isso vai ficar para depois, né? Nós íamos perguntar exatamente sobre os católicos de estatística, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Pronto. Então, os nossos ouvintes, nesse sentido, vão ficar com um pouquinho de inveja de mim, ou curiosos, porque essa conversa eu já tive uma ideia ontem quando conversava com o senhor. Mas isso fica para a próxima oportunidade. Desculpa eu interrompê-lo, mas ninguém pode molhar o gato quando não se tem toalha para enxugá-lo. Se não tinha tempo, você não tutucasse a onça com vara curta. Tem que responder, porque senão o povo de Deus vai ficar como é que fica pontuado. Bem sucinta, é claro, apesar de ser uma coisa muito... Meu irmão, é o seguinte, essa frase não é minha, ela é de Dom Helder Câmara. Nosso querido Dom Helder, em 1965, no boom do Concílio Vaticano II, da renovação da Igreja, quando o concílio revia todos os conceitos da Igreja em latim, com toda aquela formulação medieval, e nós tínhamos que dar uma resposta mais do tempo mais presente a nós da Igreja. Dom Helder falou isso, católico de estatística. O que seriam isso? No nosso Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chega na casa do cidadão, e todo mundo naquele tempo era cristão. Nós diríamos que estávamos vivendo no tempo da cristandade. Ou se era católico ou se era evangélico, protestante de algumas determinações do protestantismo. Não existia budista, não existia religiões animistas, não existia ninguém que se declarasse ateu, ninguém tinha essa coragem que se tem hoje, sem religiões, não existe. É um fenômeno recente, de 1980 para cá, de 85, a gente começou a ver as levas de pessoas dizendo isso, e as redes sociais fizeram questão agora de também engatilhar esses conceitos. Mas se dizia, ou se era cristão católico ou se era cristão protestante. Então isso era fato. Dom Helder falou o seguinte, os católicos de estatística, aquela pessoa que... o instituto chega na casa e pergunta, qual é a tua religião? Ou se você vai tirar um passaporte ou fazer qualquer coisa que precisa desse item, qual é a tua religião? A pessoa, por não ter convicção religiosa, a pessoa dizia, sou católico, põe aí católico. Então era apenas para constar numa estatística, mas essa pessoa não tinha uma vivência católica, não sabia nem bem o que era isso. Tinha sido batizado porque os pais batizaram lá quando era criança, mas não tinha nenhuma adequação dentro dos parâmetros católicos. Esse é o católico de estatística. E Dom Helder dizia, eu repeti, que a igreja não precisa desse tipo de coisa. A igreja precisa de pessoas conscientes da nossa religião, do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, do resgate da dignidade humana, de todos os pressupostos que regem a nossa fé católica como seguidores e seguidores do nosso Jesus Cristo. E, sobretudo, um conceito global de respeito pelo outro, pelo diferente. Até aqueles que não são católicos ou também dizem não acreditar em Deus, nós respeitamos com toda a liberdade. Padre, a vontade é no corpo todo de fazer mais uma pergunta, mas infelizmente o fator tempo não permite mais. Então fica o espaço agora para alguma consideração final do senhor. Só queria agradecer a vocês a gentileza de me convidar, que não sou digno de estar aqui num programa tão bem ouvido como o de vocês, e parabenizá-los pela qualidade do programa e a pertinência das perguntas. Peço perdão ao povo de Deus se em algum momento eu não fui suficientemente claro para que o povo me entendesse, mas respeitando o tempo, agradeço a todos e que Deus os abençoe. Obrigado. Lembrando que o Padre Chagas voltará daqui a pouco para a proclamação do Evangelho. Será que há vida inteligente na Terra? Ou somos só? Vamos ouvir agora a música Vocação com o Padre Zezinho. Será que há, apesar de... Se ouvires a voz do vento chamando sem
cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Você está ouvindo Evangelizar, um programa de formação e oração que traz luz para a sua vida. São 11 horas e 59 minutos. Você que está ligado conosco, pega a sua Bíblia ou a sua liturgia diária para acompanhar o Santo Evangelho, que está em João 6, do 16 ao 21. Enquanto você se prepara, vamos ouvir a música de aclamação. Evangelizar é preciso evangelizar, evangelizar é preciso evangelizar. Anunciar com um novo O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Agora, pontualmente meio-dia. Você que não pegou a sua Bíblia, ainda dá tempo. Pegue rapidinho aí e abra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 16 a 21. Repetindo, João, capítulo 6, versículo de 16 ao 21. Deixa eu tirar um pouquinho o que está fazendo agora, baixa o fogo da panela aí para não queimar o almoço e vem para perto do rádio, para juntos acompanharmos a Palavra de Deus. De volta conosco então, para a proclamação do Santo Evangelho, o Padre Chagas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção à cidade de Cafarnaum, do outro lado do mar.
Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo, coragem. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas de Deus, ontem, na sexta-feira, e essa é a continuação, nós acompanhamos Jesus fazendo a multiplicação dos pães e alimentando os seus seguidores, aqueles que estavam, a entourage de gente que seguiam, com apenas alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Essa multiplicação dos pães não é objetivamente quantitativa, mas é sobretudo qualitativa. O milagre do Senhor acontece paulatinamente na vida de cada um e de cada uma de nós, a partir do momento que os víveres são distribuídos nas mesas de milhões de filhos e filhas de Deus e alimentam o povo de Deus. Quando eu acredito no milagre, o milagre acontece, mas não como uma mágica, assim como um sinal. João faz questão de chamar os milagres de sinais. E o que é o sinal? O sinal é um objetivo comum que Deus faz com que nós realizemos, tocado pela sua graça. É de Deus que vêm as graças, Ele é o dispensador da graça. Se essa graça, ela é qualitativa ou é quantitativa, ela é recebida da mesma forma. Assim como a graça de ver Jesus manifestado na vida de cada um de nós e na experiência partilhada dos irmãos com os irmãos, na fraterna união, como se faz na fração do pão na Santa Eucaristia, nos dá certeza do Emanuel, ou seja, o Cristo estar conosco aqui, construindo hoje da nossa história. Não só aquele Cristo distante que esteve lá em Jerusalém e subiu ao céu e deixou o mundo à deriva ao seu bel prazer. O Cristo está aqui conosco. O Cristo ressuscitado faz história conosco. E o Espírito Santo é o protagonista da história de cada um de nós. Não deixe de acreditar nessa bondade do Senhor e nessa ação do Espírito Santo como protagonista da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Que Ele esteja sempre conosco. Amém. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar. Muito bem, agora a partir de agora você pode ligar pra gente no 3448-1415 ou 9663-7889. Ligue e participe conosco. Nós temos participação no ar? Opa, temos sim, vamos lá. Então temos ouvindo no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É com a Graça. Oi, Graça, fala de onde? Aqui da rua Antônio Henrique. Bairro Beleza, né? Aham. Muito bem, fica à vontade.
qual é o hino que está no roteiro? Pode pedir, Graça, fica à vontade. Isso. Depois eu vou pedir Noite Traiçoeira, viu? Noite que é o Traiçoeira. primeiro. Maravilha. Oferece para alguma pessoa? Pra mim oferecer para meus irmãos, para o Cício, para a Helena, para a comadre Antônia, para a Clenoelda, para a Divanessa, o Antônio Luiz, a comadre Maria Barroso na Ipoeira, e para toda a família e para vocês aí da rádio. Muito bem, vai especialmente para você. E para Zezinha lá no São Cipriano. Tá certo, muito obrigado pela participação, Graça. Ligue sempre. Tá, obrigada. Ai de mim se não faço, como escapar de ti, como calar-se tua voz de meu Mais um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Nice. Nice, fala de onde? É da Rua Luiz Moreira. Certo, bom dia. Pode ficar à vontade, Nice. Eu queria parabenizar o programa, a vocês hoje, né, pela belíssima entrevista aí com o Padre Chagas. Obrigada. Um grande estúdio, viu? E para a Tainá, que está aqui comigo, para minha mãe, ela no bairro Brasília, e para todo o povo de Deus de Parambô. Certo, mais alguma coisa, Nice? Não, só isso mesmo. Pois tá, um abraço para toda a sua família. Muito bem, temos mais participação. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Francisca. E aí, dona Francisca, tudo bem? Tudo jóia. Francisca do grupo de jovens, né? Fique à vontade, minha querida. Com certeza. Gostaria de parabenizar a todos, né, pelo excelente programa, participação excelente do Padre Chagas, muito espiritual. E eu gostaria de abraçar também a todos do grupo de jovens Filhos da Rainha e a todos também do grupo de jovens aqui do centro. Que Deus abençoe a cada um. A banda Paz e Bem, né, excelente. Opa. E a todos vocês aí da rádio, um bom dia. O grupo de música Paz e Bem da Igreja Católica esteve nos Três Irmãos, né, Francisca? Com os Filhos da Rainha. Certeza, como é que foi lá? Excelente. Você esteve lá? Estive sim. Maravilha, muita animação, não é isso? Foi ótimo, muito animado, excelente. Pessoal muito espiritual também. Tá certo então, Francisca. Pois, muito obrigado pela participação. Ligue sempre. Um grande abraço, um bom dia. Amém. A outra também. Mais uma participação no Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Quem fala? É a Ângela do Juazeiro, Ô, Ângela, bom dia. Fique à vontade. Pois é, minha querida, eu quero oferecer essa música do roteiro, Noite Traiçoeira, né? Para oferecer para todos os ouvintes, para minha família, todas as comunidades e para vocês que fazem esse ótimo programa também. E, Silvina, se for possível, a música Noite Traiçoeira, cantada pelo Belo. Vamos procurar, viu? Tá bom. Mais alguma coisa? E eu ofereço também dos padres, né? O Padre Chagas, que estava aí no programa, né? Ainda está. Ainda está no programa, que é uma pessoa muito, muito abençoada, transmite uma grande paz, assim, pra gente, paz espiritual. E eu ofereço também para o Padre Márcio também, que é uma pessoa também muito especial. Certo, mais alguma coisa? Só isso mesmo. Então tá, um abraço para você, Ângela, um abraço para todos da comunidade do Juazeiro. Um bom dia. Outro para vocês também. Tá. Tchau. Tchau, um abraço. Antes de atender o pedido dos nossos ouvintes, vamos dar aqui início à nossa sessão de comunicados da paróquia. O grupo de jovens seguidores de Cristo avisa todos os jovens que amanhã, na verdade hoje, né? Hoje, 18/4, haverá encontro de jovens às 19 horas no salão paroquial. Agradece Grupo Seguidores de Cristo. Seguindo aqui com outro comunicado da paróquia, o Padre Márcio avisa que hoje, sábado, dia 18/4, haverá missa na comunidade de São Lourenço às 19 horas. E amanhã, domingo, dia 19/4, na comunidade de Várzea Cabeça do Boi, às 17 horas. E às 19 horas, encerramento da festa do padroeiro da comunidade de Serrote. Agradece Padre Márcio.
A família de Marina de Menezes Angelim avisam todos os paranguenses que a missa de sétimo dia será domingo, dia 19, às 7 horas da manhã. Agradecemos a presença de todos. Um comunicado aos pais e noivos, comunicado da igreja de São Pedro, da paróquia de São Pedro. Datas de batizados e casamentos para o mês de junho na paróquia de São Pedro. Batizados dia 7 às 7 da manhã, dia 14 também às 7 da manhã, dia 19 às 9 horas da manhã, dia 21 às 7 horas da manhã, dia 27, temos 2 horários, 8 horas da manhã e às 10 horas. E também no dia 28 às 7 horas da manhã. Já a parte que compete aos casamentos ocorrerão no dia 6 às 17 horas, dia 13 também às 17 horas e dia 27 também às 17 horas. Lembrando que, para encaminhar os batizados e casamentos, os interessados devem procurar a secretaria da paróquia. Precisa ter um mês de antecedência a partir da data escolhida. Temos também a festa de Santo Expedito na comunidade Serrote Queimado, de 8 a 19 de abril de 2015, com o tema A exemplo de Santo Expedito, queremos ser justos e viver na fraternidade. E hoje, 18/4, sábado, haverá às 19 horas a novena, com homenagem das crianças. O pregador, Renato Oliveira, o responsável, as crianças. A leitura do dia, dedicada aos ministros da Eucaristia e fonte de água viva. E amanhã, dia 19/4, domingo, é o encerramento. Às 19 horas, missa solene com primeira Eucaristia. Pregador, Padre Chagas. Responsáveis, equipe de liturgia. Leitura do dia, dedicado a todas as comunidades da região e devotos de Santo Expedito. Nós estamos com mais um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? É a Valda, aqui do bairro Caixa d'Água. É uma figurinha conhecida nossa, né? Professor Valdo, fique à vontade. Eu gostaria de oferecer o próximo hino para todos os meus familiares, em especial meus filhos, Luana Fábio e Fábio Luan, meu esposo Lucas, e também vocês aí da rádio, que hoje está sendo um show, abençoado o programa de hoje, o Padre Chagas, com essa entrevista, uma verdadeira aula de catecismo para nós católicos, e para a comunidade que a gente conhece, né, a Oiticica, o Gato, o Sítio dos Cornélios, que eu já morei lá, os animadores também, lá do Campo Grande, que a gente conhece, e as nossas comunidades de uma forma geral, e parabenizar mais uma vez vocês pelo programa de hoje. Obrigado. Também gostaria de oferecer a meus sogros lá na Serra do Mel, seu Chico Lucas e Dona Aura e meus cunhados. Agradecemos a sua participação, fique com Deus. Amém, muito obrigada. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Então vamos ouvir a música Noites Traiçoeiras com o Padre Marcelo Rossi e a participação especial de Belo. Vou oferecer essa música para os animadores das nossas comunidades e oferecer em especial para uma senhora e um senhor na comunidade de Poeiras, que são meus pais, Dona Maria e seu Raimundo. Então essa música é oferecida também a vocês e uma pessoa especial na comunidade do Lagoa do Anjo, seu Antônio Félix. Essa música também vai oferecida à sua pessoa. Eu gostaria de oferecer também para o meu pai, o seu José da Anchico, minha mãe. Também gostaria de oferecer para a Aninha, na rua José Arteiro, e seu esposo Oésio. Também para a dona Dalva, a Jovina Célia, a Antônia Maria e as crianças da casa. Também para a dona Maria, a minha vizinha, as minhas duas vizinhas, uma da direita e da esquerda tem o nome de Maria. E também gostaria de oferecer também para a minha comadre Maria, lá na Betânia, para a minha afilhada. Também para o seu esposo, o compadre Heron, e também para a minha afilhada.
Gostaria de aproveitar e oferecer também para a galera do grupo de jovens da paróquia de São Pedro, os Mensageiros da Paz, Seguidores de Cristo, Jusap, enfim, todos os grupos de jovens da paróquia, em especial aos Filhos da Rainha, que ontem estiveram aí junto com a Paz e Bem, lá nos Três Irmãos. E vai também para a galera dos Três Irmãos também, que ontem esteve participando do grande louvor. O Elton tá ligando aqui e pedindo também para vocês esse hino. Deus está aqui nesse momento, sua presença é realmente. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar.